Irmãos, boa noite. Sempre uma alegria, né, a gente ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, e para mim é sempre um desafio, né? Se você trouxe sua Bíblia, ou tem no celular, o texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Marcos, Marcos 14. Peço desculpa pela voz rouca aí, tá, galera, que a gripe reina em mim, parece. Toda semana eu tô gripado, impressionante. Marcos capítulo 14. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu estou com a versão NVI. Um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus. O título nessa versão é Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que está desperdiçando? Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante do Senhor alegres, já podemos entoar como comunidade louvores que entoam o teu santo nome, que nos permite nos achegar ao Senhor como estamos por meio do sacrifício glorioso de Cristo Jesus. E é por meio desse sacrifício que rogamos a Ti que o Senhor fale conosco, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade de agir em nós e através de nós, apesar de nós, para que possamos nos assemelhar com o Senhor, aprender com a Tua rica palavra, com a Tua poderosa palavra que transforma, que cura, que muda, que sara. É o que rogamos por meio de Cristo Jesus. Amém. 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 Queridos, esse texto, ele também é contado, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e também em João, capítulo 12. E é sempre bom, né, quando tem a mesma narrativa contada em mais um dos evangelhos, é bom que traz mais cor, traz mais conteúdo, né, traz mais informação para o texto. Então nós vamos meditar nesse texto, né, baseando nos 2 outros evangelhos também, pegando a informação de um, de outro, para que a gente adquira mais conhecimento e aprenda mais com esse texto. O Evangelho de Lucas, ele não narra essa história. Ele até narra uma história de Jesus sendo ungido por uma mulher de forma semelhante, mas não é essa mesmo. É por uma ex-prostituta, né? O cenário que aconteceu, esse episódio aqui, se deu na semana que antecedia a Páscoa. A Páscoa, a festa mais importante dos judeus, momento em que celebravam, né, quando o anjo do Senhor passou sobre a casa, né, dos judeus e dos egípcios e poupou a vida, né, dos primogênitos dos judeus, das casas que tinham sangue em seus portais, mas ceifou
a vida dos primogênitos dos egípcios, né? E como um golpe final de libertação do povo de Deus. E neste período, a cidade de Jerusalém ficava extremamente cheia, né? Vinham caravanas, peregrinos de todas as regiões para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Os estudiosos afirmam que a população aumentava 5 vezes mais. Então, uma população de aproximadamente 50 mil que havia em Jerusalém, a cidade ficava cheia, quase 300 mil pessoas. E motivo de celebração para os judeus, mas de preocupação para os romanos, né? É difícil você controlar um fluxo tão grande de pessoas em relação à segurança, a manter a ordem, a disciplina, né, na cidade. Mas diz o texto que Jesus estava em Betânia. Betânia era uma pequena aldeia, ficava bem próximo, 3, 4 quilômetros, colado de Jerusalém, e estava na casa de um homem, né, chamado Simão. O Evangelho de João nos dá essa informação no texto paralelo. E é interessante que o título que esse homem carrega é Simão o leproso. Mas nós podemos afirmar com certeza que esse homem não era mais leproso, porque se ele ainda tivesse a lepra, ele não poderia receber alguém em sua casa, oferecer um jantar, muito menos celebrar, viver em comunidade, né? Então, muito provavelmente, ele já havia sido curado pelo próprio Jesus, deixado de ser leproso. Mas a humanidade sempre colocou rótulos indevidos nas pessoas, né? E esse homem ainda era conhecido como Simão o leproso. E ali estava uma família amiga de Jesus, uma família muito querida, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Marta estava servindo à mesa, Lázaro, aquele amigo que Jesus havia ressuscitado, passou 4 dias morto e Jesus ressuscitou, e também estava Maria. A nossa história hoje é sobre Maria. O nosso texto aqui no Evangelho de Marcos não dá o nome, fala que é uma mulher, mas João nos afirma é Maria de Betânia, irmão de Lázaro e de Marta. E é interessante que é a 3ª vez que Maria é citada nos Evangelhos. A primeira vez, em Lucas 10, foi aquela ocasião que Jesus estava jantando na casa de sua irmã Marta e Jesus andava com a galera, vocês sabem, né? Então Marta estava extremamente atarefada, preocupada em fazer refeição para aquela galera, arrumar a hospedagem, e Maria estava ali, sentadinha aos pés de Jesus, desfrutando da presença do Senhor, aprendendo, vendo em Jesus a fonte da sabedoria, nos seus pés, ali desfrutando da presença do Mestre. E Marta, sua irmã, chega para Jesus para divertir Maria. Jesus, está vendo tanto serviço? Manda minha irmã ir me ajudar. E Jesus fala para ela, Marta, Marta, você está preocupado com coisas demais. E apenas uma é importante. Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Maria enxergou em Jesus, ali naquela ocasião, uma oportunidade única de aprender da própria boca do Mestre. Estava ali aos seus pés. Na segunda ocasião, Maria também está aos pés de Jesus, agora para chorar, para prantear a morte de seu irmão Lázaro. Diz o texto de João 11 que Maria corre aos pés de Jesus e derrama o seu coração, vendo Jesus como um porto seguro, uma fonte de nós podermos abrir e expor as nossas dores e fragilidade. Maria novamente está aos pés de Jesus, agora para se derramar em pranto, vivendo a dor pesada do luto, né? E ela encontra refrigério, encontra esperança, Jesus aumenta e implanta a fé e Jesus opera o milagre. Então aquela dor do pranto agora torna-se regozijo. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, seu irmão, chama pelo nome, fala para ele vir para fora. Jesus realiza o milagre e ressuscita Lázaro. E essa é a 3ª vez, 3ª e última vez, que os evangelhos nos narram sobre Maria. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para adorar, para expressar
a gratidão e o amor que ela tinha por Jesus. Isso nos fala muito, queridos, de como Maria enxergava Jesus, de qual era o lugar, qual a prateleira que Jesus estava, segundo o coração de Maria, de qual prestígio Jesus tinha na vida de Maria. E ela expressa então ali o seu amor. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Olhando pelo que ela fez, falar da forma que ela demonstrou o amor por Jesus e tirarmos algumas lições para nós. A primeira delas é que ela demonstra o seu amor dando o seu melhor. O versículo 8, a parte A, diz assim: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Queridos, ela estava vindo jantar e algumas curiosidades no texto, né? Diz o texto que Jesus estava debruçado sobre a mesa. E a cultura é que as mesas, né, dos judeus não são altas, né? Não eram altas e confortáveis como as nossas, né, de maneira que nós pudéssemos ficar sentados sobre a cadeira. Eram mesas baixas. E Jesus, né, era comum meio que comer meio que quase deitado sobre a mesa. Jesus está ali, Lázaro está ali, comendo, Marta está servindo. E eu imagino o teor da conversa desse jantar, né? Você está jantando com alguém que esteve morto 4 dias. As curiosidades são enormes. E aí, como é que é a vida após a morte? Você estava consciente? Você estava num lugar intermediário? Você viu Deus? Você viu o capeta? Como que é a vida após a morte? Com certeza o assunto não poderia ser outro. Ou talvez dividia, né, a atenção com Simão, que havia sido curado de uma lepra. Como você se sentia quando você estava leproso? E agora, como é que você está? Mas Maria muda todo o cenário e coloca a atenção unicamente em Jesus. Ela chega com um vaso, né, o texto diz de um material chamado alabastro. É uma pedra, né, de cor meio rosada, translúcida, bonita. A luz passava. E esse vaso por si só já tinha algum certo valor. Mas ele estava contendo um perfume muito, muito caro. Algumas versões vão expressar assim, caríssimo. Outras vão enfatizar muito caro. Era um perfume, né, um essência, um óleo retirado de uma flor, de uma planta, né, chamada... Como é que eu esqueci? E aí, gente? Nardo. Oh, valeu, Valdomiro. Nardo. E essa planta, né, que era retirada esse perfume, era importada. Cultivava ela nas regiões da Índia, né, do Himalaia. E hoje nós temos a facilidade de pedir um perfume, qualquer produto, né, pela internet, e amanhã está na nossa casa. Na época não era assim. Transportado por camelos em regiões montanhosas, era raro e isso agregava valor ao perfume. Era de extrema qualidade, né? E diz o texto que Maria então chega com esse vidro, quebra-o e despeja-o sobre a cabeça de Jesus. Ela poderia ter aberto o vidro, derramado um pouco. Era comum honrar as pessoas com óleo sobre a cabeça. O Salmo 23 nos diz isso, né? Me honre ungindo minha cabeça com óleo. Era comum a forma de honrar o visitante. Mas ela não. Ela quer entregar tudo. Ela chega e quebra e despeja sobre a cabeça de Jesus. Ela entrega até a última gota. Ela quer entregar o seu melhor. E quando a gente olha para ofertas, para cultos, para aquilo que a gente entrega a Deus, em ocasiões como essa, a gente lembra de Gênesis 4. Caim e Abel ofertando ao Senhor. Abel pegou ali das primícias dos seus novilhos, né, a parte mais gorda, a melhor carne, e oferece ao Senhor. E diz o texto que Deus se agrada dele e da sua oferta. Caim pegou do que a terra produziu. Estava lá, não selecionou, não escolheu os melhores frutos, e Deus desagradou dele e da sua oferta. E quando a gente
analisa isso, o versículo 8, ela fez o que pôde, a gente sabe avaliar a nossa vida e sabe quando a gente faz o nosso melhor e sabe quando a gente faz ali nota 6, só a média, só para passar de ano. A gente sabe quando a gente conduz o nosso relacionamento nos esforçando o máximo ou vai fazendo o básico, só para evitar uma briga, ou talvez se for uma briga leve, que compensa, que vale a pena, né? E ela nos ensina, queridos, que amar o Senhor tem que ter uma intensidade muito grande, porque nós estamos tratando do Rei dos Reis. A atenção dela não está naquele que passou 4 dias morto, ou naquele que estava doente e agora está curado. A atenção dela se volta para a voz poderosa que trouxe aquele homem à vida. Para a voz poderosa que chega diante de um túmulo depois de 4 dias e o chama pelo nome, e a morte ouve a sua voz e dá lugar à vida. Elas têm a consciência de que ela quer expressar o seu amor entregando o seu melhor. E pensando nisso, nas nossas atividades cotidianas, na nossa vida, na nossa forma de relacionar com Deus, é verdade que às vezes a gente entrega uma oração muito meia boca para Deus. Às vezes a gente já faz deitado dormindo, às vezes a gente tira um tempo muito meia boca da nossa vida para estar aos pés de Jesus, aprendendo sobre Ele, com a palavra dEle. E isso nos ensina, querido, que nós estamos diante do Rei dos Reis. E Maria tinha essa consciência e entregou o seu melhor. Mas uma segunda lição, olhando para o que ela fez, que ela nos ensina, é que ela demonstrou o seu amor de maneira sacrificial. Esse perfume, esse óleo, ele foi orçado, quando derramado ali, em mais de 300 denários. Denário era uma moeda, né? E um denário correspondia a um dia de um trabalhador comum. Então era como se ela pegasse um vidro de perfume que custou um ano todo de trabalho e quebrasse e derramasse sobre Jesus. Mas a conta não é essa, né? Você tem que fazer o seguinte, você pega o que você ganha em um ano todo e não gasta nem um centavo com nada. Você não pode gastar com a comida, com a roupa. É integral. É você colocar na poupança 100% do seu salário. E ao final do ano comprar esse perfume. É algo precioso para ela. E é interessante que, muito provavelmente, queridos, Maria não era rica, né? Mas para entendermos então como ela possuía algo tão precioso, a gente pode olhar um pouquinho para a cultura. Quando a criança, a menina, né, passava ali já para a transição de moça, né, ela já começava a guardar todos os seus recursos. E dia após dia, ano após ano, ela ia comprando grama a grama, gota a gota desse perfume e armazenando então nesse vaso de alabastro para o dia mais importante da sua vida, as bodas, o dia do seu casamento. Ela pega o que ela tinha de mais precioso, o que ela havia guardado a vida toda, e oferece a Jesus. Sabe, queridos, olhando para este ponto, eu fiquei meditando de que muitas vezes nós damos sobras para Jesus. Sobras do nosso tempo, sobra dos nossos recursos financeiros, sobras da nossa energia, daquilo que a gente impõe o nosso esforço. Nós vemos uma página antes, a exemplo da viúva, que depositou aquelas 2 moedinhas de cobre, né, diante de Jesus lá na oferta. Havia muita gente depositando muita grana, pessoa depositando valores altos ali na oferta do templo. Mas Jesus, quando vê aquela viúva, tirando do que ela precisava para viver, aquilo que ela tinha e coloca ali no altar, Jesus chama seus discípulos e fala, olha, essa aí deu mais que todos os outros.
porque os outros deu do que sobrava, do que não fazia falta. E muitas vezes nós temos esse hábito em nossa vida, de expressarmos isso nos relacionamentos com o próximo. É comum a gente ser parado no trânsito, às vezes vir alguém pedindo, e às vezes a gente está até com dinheiro na carteira, mas a gente vai lá no porta-objeto e vê se tem alguma moeda. Se tiver, dá. Se não tiver, eu estou sem dinheiro. Por quê? Era o que não ia fazer falta, era resto. Davi, 2 Samuel capítulo 24, nos narra uma história que Davi foi ofertar, fazer um holocausto ao Senhor, para se reconciliar com Deus. E ele chega na terra escolhida e fala, olha, vou fazer um holocausto, quanto que é? E o cara, não, pode ficar com a terra, os animais estão aí, a lenha está toda aí. E Davi fala, não, eu vou te pagar, eu vou te comprar. Eu não quero ofertar para Deus algo que não me custou nada. Essa é a questão. O nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes é baseado em dias da semana que não vão nos fazer falta. Em momentos da nossa vida em que eu não tenho nada para fazer. E Maria entende que Jesus vale a pena ofertar o melhor. É uma oferta sacrificial. Ela dá o que ela tem de melhor. Em terceiro lugar, queridos, ela demonstra sinceridade. Ela é honesta com a oferta que ela faz. Os versículos 4 e 5 diz assim, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Maria está quebrando aqui uma série de protocolos culturais, sociais. Diante daqueles que estavam ao redor, não era nem para Maria estar ali aos pés de Jesus. Era para Maria estar servindo. Era para Maria estar ajudando sua irmã, Marta. Mas Maria se coloca diante de Jesus, diante das duras críticas. O texto diz que eles os afrontavam severamente. E quando é severo, queridos, não é num tom de voz mediano, apontando o dedo. Ah, que desperdício! O que você está fazendo, mulher? Você está louca? Podia vender e dar aos pobres. Né? Uma falsa ação ali de amor ao próximo. João, nesse mesmo texto paralelo, vai dizer que Judas era ladrão. Ia começar por Judas, que era o tesoureiro da galera de Jesus. Diz o texto que muitas vezes ele pegava da bolsa, né, e ficava para si. Contaminou os outros discípulos. Não foi só Judas que acusou ela, não. Foi os outros também. E ela está ali quebrando toda uma cultura de estar diante de Jesus, sendo extremamente ofendida em demonstrar o seu amor. E o que ela faz? Diz João que ela solta os seus cabelos. A coroa da mulher na época era seus cabelos. Soltá-lo em público era algo vexatório, algo que causava constrangimento, humilhante para a mulher. Algo que ia contra a honra da mulher. Ela solta os seus cabelos à mercê, apesar de tudo que ela está ouvindo, se coloca diante de Jesus. E o óleo que escorreu por todo o corpo de Jesus, ela toca os pés de Jesus, outra ação vexatória, né, que era exclusiva de escravos, tocar nos pés uns dos outros. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso é amor sincero, queridos. Isso é amor verdadeiro. Isso é um amor que não está preocupada em receber glórias, receber elogio para si só. Ela está preocupada única e exclusivamente em agradar Jesus. É Ele que ela quer agradar. E quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente vive muito em função, e às vezes de maneira imperceptível, de querer receber tapinha nas costas, de querer fazer o bem para receber um elogio de uma pessoa que a gente gosta, de uma pessoa que a gente admira. A gente, olhando para o nosso contexto da nossa comunidade, queridos, a gente não está brincando aqui de igrejinha.
o que a gente está fazendo aqui é algo muito sério, com temor a Deus. A gente quer que essas cadeiras estejam cheias, não é para tirar foto e mostrar para quem está vendo que aqui tem muita gente. É para que aqui vidas perdidas encontrem o amor de Jesus. A gente tem que ter a consciência de que o que a gente faz é para o Rei que sonda mente e coração, queridos. A gente não consegue entregar uma casca para Jesus e mesmo que diante de todo mundo está tudo bem, Jesus sabe a intenção. Jesus sabe o coração de Maria. Quarto e última lição, que olhando para a vida da Maria, pelo que ela fez, eu queria tirar para a nossa vida aqui, da forma que ela demonstrou amor por Jesus. Ela demonstra o seu amor importuno. O versículo 8 diz o seguinte: ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Vocês vão lembrar de Maria Madalena e outras mulheres que domingo pela manhã, após Jesus ter sido crucificado, colocado no túmulo, elas vão à lápide de Jesus, ao túmulo onde estava a pedra, e elas vão com um objetivo. Diz o texto que elas, na noite anterior, haviam comprado perfumes, especiarias, e era rotineiro da época, que passasse, que preparasse o corpo do falecido para o funeral. Mas elas chegam lá e o anjo fala para elas: olha, é tarde demais, Jesus já ressuscitou. Não precisa mais vir com os perfumes para passar no corpo de Jesus. Maria, o que Maria demonstra em seu amor, Jesus dá um significado muito maior. Jesus fala para eles assim: olha, eu estou anunciando para vocês que a minha presença com vocês está findando. Ainda nessa Páscoa, eu vou morrer, eu vou me entregar. Embora nós vemos no texto aqui que os líderes religiosos estavam querendo pegar Jesus, prendê-lo e matar lá após a festa, porque a cidade se esvazia e o risco de ter uma confusão é muito menor. Jesus é o Senhor da história e ele se planeja entregar-se durante a Páscoa, se fazendo ali o Cordeiro Pascual. Então Maria, o que ela fez, Jesus dá um significado muito maior. Olha, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Queridos, nós precisamos fazer como Maria, e como diz uma canção, dar flores em vida. É comum demais e é cultural, eu acredito, nós irmos em algum velório, algum ente querido, e está repleto de flores. Mas às vezes aquela pessoa que está rodeada de flores ali naquele caixão, que agora não consegue contemplar a beleza, não consegue sentir o cheiro das flores, nunca ganhou uma flor em vida, daqueles que estão dando agora. E Maria então demonstra o seu amor num tempo oportuno. A hora de demonstrar o amor por Jesus é agora. A hora de nos achegarmos aos seus pés e entregar o pouco que temos e somos é agora. A hora de expressarmos o amor pelo nosso próximo, liberar aquele perdão que a pessoa nem merece, é agora. A hora de pedir perdão a alguém é agora. Flores em vida. O amor de Maria se manifestou num tempo oportuno. E para finalizar, eu queria pensar sobre duas consequências que teve o que ela fez. João vai dizer que a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Aquele jantar ali, aquela refeição que antes às vezes estava com ar de comida boa, da Marta, ou às vezes um ar de dúvida, de questionamentos a Lázaro, já que ele havia passado 4 dias mortos, toma novos ares e começa a exalar e a
passar a cheirar o que Maria havia feito, o perfume que ela derramara sobre Jesus. Quando a gente demonstra amor por Jesus, a gente muda o ambiente, queridos. Quando a gente expressa uma adoração verdadeira, um amor puro, como esse perfume era, um perfume puro, diz o texto, né? Isso nos indica que o quê? Havia perfumes semelhantes a esse que não era puro, né? Era uma flor muito difícil, então as pessoas às vezes poderiam misturar algum outro produto, né? Fazer ali, como todo produto, tem o paralelo, tem o do Paraguai, esse não, esse era puro. E é capaz de mudar o ambiente. A casa ficou cheia do perfume que Maria tinha feito. Quando nós expressamos o nosso amor a Deus, nós somos capazes de mudar o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa família, o ambiente e a forma do nosso relacionamento. Quando nós expressamos a gratidão ao Senhor com tudo que temos, isso exala ao nosso redor. E por fim, uma segunda consequência, diz o versículo 9, que Jesus fala: eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Hoje é 21 de abril, 22 de abril de 2024, 2000 anos depois, do outro lado do mundo de Jerusalém, e a profecia de Jesus continua a se cumprir. O nome de Maria, que nem é citado aqui em Marcos, mas em João sim, continua a demonstrar a forma que ela mostrou amor por Jesus. A profecia continua a ser cumprida hoje e aqui e agora no nosso meio. O que nós aprendemos com isso, queridos? Quando a gente demonstra um amor sincero diante de Jesus, isso repercute para o amanhã, para as gerações futuras. Nós precisamos ter a consciência de que a vida da Heloísa, a vida do Pedro, que está lá fora, de cada criança, nós temos parte de responsabilidade. Nós não estamos vivendo uma vida aqui isolados. Eu vou agradar a Jesus, eu e o Senhor e pronto, no meu íntimo, sozinho, e quando eu morrer estou garantido do lado dele. As nossas expressões de amor devem repercutir o amanhã, as gerações futuras. Quando a gente sair do nosso ambiente de trabalho, o que nós demonstramos ali de amor a Jesus deve repercutir nas pessoas que ficarem ali. Quando nós partirmos, morrermos, o que a nossa família, qual legado a nossa família vai se lembrar de nós, de qual é o relacionamento e que prateleira Jesus estava na nossa vida. Maria tem o seu amor expresso na eternidade. 2000 anos depois, estamos contando o que ela fez. Nós vamos cantar mais uma canção e que nós possamos orar essa canção, clamando a Jesus que mude o nosso coração para que a gente entenda o valor que Ele tem na nossa vida, o que deve ter. E pararmos de tratar Jesus muitas vezes como alguém comum, com sobra do que vivemos, falamos, fazemos, ofertamos. E principalmente, tratarmos Jesus com honra em obediência a Ele. A palavra de Deus vai dizer que se vocês me amam, vocês me obedecem. Queridos, às vezes a gente tem lampejos de obediência ao Senhor. É muito fácil a gente segregar, separar pecados que para nós está tudo bem conviver. O atributo de Deus, que a palavra do Senhor nos revela, que é ecoado na eternidade pelos anjos, por todo sempre, é santo, santo, santo. Não é amor, 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 não é misericórdia, misericórdia. O que os anjos expressam no superlativo é a santidade de Deus. E nós flertamos com o pecado e com Jesus como se estivesse tudo bem. O que Ele fez naquela cruz
é caro demais. É para que nós pudéssemos relacionar com esse Deus santo. Ele não dá jeitinho para encaixar o nosso pecado. Que a gente não faça isso em nossa vida. A gente não dê jeitinho de encaixar os pecados que a gente gosta e conviver paralelamente com Jesus. Porque Ele é santo. Amém.